O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a reunir apoiadores em uma manifestação, desta vez na orla da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Entre as pautas, a guerra com Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal, críticas ao governo Lula, apoio aos presos pelos atos de 8 de janeiro de 2023 e ainda agradecimentos ao empresário Elon Musk, que tem travado uma guerra aberta pelo X, o ex-Twitter, contra o judiciário brasileiro. O sistema que vocês já começam a ver a cara deles por aí não gostou dos 4 anos nossos e passou a trabalhar contra a liberdade de expressão. O evento, mais uma vez, foi organizado pelo pastor Silas Malafaia, aliado do ex-presidente. Mas, ao contrário de outros protestos, o número de bolsonaristas ficou longe do esperado. A Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro não fez uma estimativa da quantidade de manifestantes presentes no ato, mas, de acordo com a USP, cerca de 32 mil pessoas estiveram na manifestação, um número bem diferente e menor do que aquele realizado em São Paulo, na Avenida Paulista. E para discutirmos essa manifestação, os números e, é claro, os significados desse protesto, mais uma vez, o Linha Política, que está na sua 14ª edição, recebe o professor Márcio Meirelles. Muito bem, professor. Então, tivemos mais uma vez manifestação, dessa vez manifestação do Bolsonaro, né? Voltou a reunir aí o seu público, seus eleitores, seus seguidores, mas dessa vez, e a gente está falando de Copacabana, né? A praia, talvez a praia mais famosa do Brasil, acredito eu, mas dessa vez os números de pessoas presentes, o número de pessoas presentes, foi bem aquém do que nós vimos em outras manifestações dos próprios bolsonaristas, por exemplo, como a que tivemos na Avenida Paulista. Professor, para o senhor, no atual momento, o que se deve esse número menor? Bom, no Rio de Janeiro tem um problema. O candidato do Bolsonaro é o Ramagem, aquele delegado que deveria protegê-lo na campanha, quando ele levou a facada, mas que depois no final ficou amigo da família. É o candidato do Bolsonaro ao prefeito do Rio de Janeiro. Acontece que o Eduardo Paes, que é apoiado pelo Lula, está com 40 pontos na intenções de voto. E o Ramagem está com 13. O Ramagem tem um problema muito sério, que ele também está indiciado, porque ele, quando foi responsável pela ABIN, ele andou fiscalizando, né, espionando, usando equipamentos do Estado para fiscalizar os adversários de Bolsonaro, jornalistas, políticos, enfim. Então, ele também está muito envolvido nessa questão do Bolsonaro, né? Então, o Bolsonaro quer, na verdade, fixar um pouco a imagem dele, né? Fixar a imagem para que as pessoas não esqueçam dele. Bom, do Rio de Janeiro, que não me impressiona muito pelo seguinte, porque São Paulo tem 44 milhões de habitantes, né? O Rio de Janeiro tem 16 milhões. Quer dizer, o fato dessa população, o que eu tenho dúvida, se é uma população bolsonarista ou se é uma população evangélica, porque, na verdade, quem organizou esses dois eventos foi o Malafaia. Sim. E ali tinha igrejas, né? Ou seja, ele, com o poder dele junto aos protestantes, né? Levar pessoas à praia. Mas a impressão que eu tenho é que o Bolsonaro está minguando, porque ele sabe que ele vai ser preso. Não adianta ele estar se indispondo com o Supremo Tribunal Federal, que não adianta, não resolve a questão. Tem ainda muita gente presa ainda pelo 8 de janeiro e o processo está andando. Então, o Bolsonaro está, de uma certa forma, perdendo um pouco aquele ímpeto que ele teve durante as eleições e durante o período, né, da passagem de governo para o Lula.
Agora, professor... Então, eu acho que ele está tentando lembrar a imagem dele, fixar a imagem dele. Se bem que ele não é candidato, mas ele não tem gente com ele. Esse que é o problema. E aí o senhor citou, né, a participação do Malafaia. Aliás, assim como aconteceu em São Paulo, o Malafaia se fez de voz de Bolsonaro, né? Porque, por exemplo, os ataques a Alexandre de Moraes, desta vez, mais uma vez, né, ficaram por conta de Malafaia, né? Os ataques ao STF, aquilo que poderia dar algum tipo de problema diretamente a Bolsonaro, né? Se o ex-presidente viesse a falar o que, pelo menos seus apoiadores querem ouvir, né? Que é alimentar, na verdade, esse tipo do tipo de pensamento, a guerra, que, olha, que para eles é importante que não acabe, né? Entre não só a polarização direita-esquerda, mas personificada no próprio Alexandre de Moraes, no próprio STF, Lula. Com censura, com discriminação, eles fizeram voltar à cena do crime o maior ladrão da história do Brasil. Ainda tem a desfaçatez de dizer que salvaram o Brasil de uma ditadura. Elegeram um cara que é amante de ditaduras, que é amante do falecido Fidel Castro, que venera o ditador Nicolás Maduro e que está agora ao lado do Irã nesse conflito do outro lado do mundo. Mais ainda, eles estiveram ao lado do Hamas. Isso que temos aí é democracia. Mas aí, professor, como o senhor citou algo muito importante, que é essa participação do Malafaia, e de que o grupo de Bolsonaro, talvez os apoiadores irrestritos, assim, os apoiadores incontestáveis de Bolsonaro, parece dar alguns sinais de míngua. Porque o Bolsonaro acaba, vamos dizer assim, discursando a convertidos, né? É meio difícil a gente fazer essa análise, professor, mas saber, hoje esse número de convertidos cai, ou eles estão sob análise do que vai acontecer com o ex-presidente? Não, eu acho o seguinte, Francisco, a direita brasileira é conservadora e católica. Sim. Né? Essa entrada, essa admissão do ramo protestante, vamos dizer assim, de uma maneira geral, na direita é um fato novo. Então, a impressão que eu tenho é que o Bolsonaro está perdendo prestígio justamente por causa disso, porque ele está falando para os protestantes, não está falando para os católicos. E lembre-se, a direita, a maior parte da direita está no interior, e o interior é conservador e é católico ainda. Se bem que há uma expansão, a gente não pode fechar os olhos para isso, que há uma expansão das religiões pentecostais, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Mas elas também são muito divididas, elas têm vários ramos dentro da própria igreja, né? Uhum. Malafaia, por exemplo, é um braço, tem outros pastores que dividem, né, essa questão do protestante. Mas o que a gente sabe que daqui a 6 anos os protestantes vão passar o número de católicos. Então, eu acho o seguinte, primeiro que o Bolsonaro não está falando, porque se o Bolsonaro falar, é aquela linguagem brutal que ele tem, bruta, tosca, que a direita não gosta, que a direita não é violenta. Tem uma parte da direita que é violenta, é lógico, que é essa dele. Então, eu acho que está havendo uma grande divisão da direita, né? Você vê aqueles de direita de raízes do interior não foram lá no palanque. Por exemplo, o Caiado, que representa o quê? O agro, ele não foi. O Tarcísio não foi. O Zema não foi. Então, eu acho que aquela reunião de São Paulo, na minha opinião, ao invés de aglutinar, ela separou e deu uma diminuída no movimento do Bolsonaro. Porque, na verdade, o que o Bolsonaro
o Bolsonaro o Malafaia é o ventríloco do Bolsonaro, né? Então, o povo está acostumado com aquele Bolsonaro, de pegar em armas, de ser violento, e ver um indivíduo agredindo o Supremo Tribunal Federal. A direita não gosta disso, porque a direita é aliada ao judiciário. A gente sabe disso, né? Então, eu acho que a direita tem informação no Brasil. Bolsonaro não é o líder dessa direita. Bolsonaro é líder de uma parcela que ele se fez. Mais extremista, né? O antipetismo, né? E, por outro lado, o Lula está tendo dificuldades para governar, mas, por isso que nessa última pesquisa do IPEC, mostra que o Lula é maior que o PT. Isso a gente já sabia, né? Sim. Mas a direita no Brasil está começando a se formar, porque a direita no Brasil era elite. O povo, na verdade, ia atrás. Mas hoje, com a internet, o povo também está ouvindo, o povo também está tendo acesso a informações. Então, esse processo da direita vai demorar para se solidificar no Brasil, na minha opinião. Não é mais aquela direita antiga de elite cultural, né, que dominou o Brasil por muitos anos. É uma nova elite. E o PT, de uma certa forma, perdendo a sua força em função do quê? A direita é o interior. O interior é terra, é natureza, é religião, né? Ou seja, existe uma diferença sociológica entre esses dois. A esquerda é urbana, a direita não é urbana. A direita é classe média alta, né? Agora que a classe média baixa está começando a sentir os problemas da economia e que está aderindo ao bolsonarismo. E aí, não sei se ficou meio confuso, mas a verdade é a seguinte: a esquerda está minguando porque a direita está crescendo, porque o campo está se transformando na força política do Brasil, e a indústria está perdendo seu espaço, onde está a esquerda. Né? E aí, professor? Sim, e aí, professor, como o senhor disse, né, se é difícil a gente fazer essa avaliação, porque hoje no Brasil, essa atual polarização, que ela é muito menos proveitosa, o Brasil sempre teve polarizado, mas essa atual polarização ela é muito menos construtiva do que a polarização que a gente tinha anteriormente, né? A polarização lulistas e bolsonaristas acabam dando alguns rótulos a alguns grupos que estariam fora desses, né? Como o senhor cita, por exemplo, a direita. Quando a gente fala direita, por exemplo, em alguns debates, a impressão que dá é que estamos falando dos bolsonaristas, e não é, né? Há uma direita e ligado, como o senhor disse, a questões conservadoras, sim, mas também que apontam para outras perspectivas. Por exemplo, essa pesquisa que o senhor citou do IPEC, né, que está apontando aí 24% dos eleitores dizendo que são de direita e 11% que são de esquerda, uma queda no número de pessoas que se colocariam como de esquerda. Essa mesma pesquisa, por exemplo, elas estão destacando aqui que entre esses questionados, esses entrevistados, né, e entre aqueles que se dizem propensos a votar, por exemplo, 47% desses eleitores disseram que escolheriam outro candidato que não ligados nem a Lula nem a Bolsonaro, né? Dentro desse grupo da direita. Então, cada vez mais a gente acaba tendo que subdividir esse grupo de direita, porque os hoje, como a gente estava falando, um público convertido aos bolsonaristas, não dá para colocá-los entre a direita, mas sim, a gente vai ter que começar a cada vez mais utilizar aquele termo que é o do extremista, né? Da direita extrema, porque são pessoas convertidas a qualquer assunto. Por exemplo, quando a gente tem esse debate que ele chega a ser absurdo, né? O debate do Elon Musk. A forma como o empresário, né? Ele que é proprietário do X, que é o antigo Twitter, e, claro, vem com uma construção empresarial e de projetos muito além disso, mas, assim, a forma como o Elon Musk se coloca numa discussão com o judiciário brasileiro
parecendo mais essa linha política do que a gente tem muito hoje, que é o do programa de auditório, né? Que é o político que fala aquilo que os seus convertidos querem ouvir. E aí, por exemplo, Elon Musk vira tema de manifestação bolsonarista porque o seu grupo quer ouvir isso, né? Quer ouvir os ataques ao STF, quer o Malafaia agredindo e sem nenhum receio dos contra-ataques que pode vir aí de Alexandre de Moraes. É por isso que cada vez mais a política brasileira ela vai acabando se subdividindo, professor. E essa direita, como o senhor colocou, né, que é uma direita que também está passando por alteração, mas é uma direita mais ligada à política que a gente tinha até a metade da década passada, é uma direita que está tentando se reencontrar também, não só com nomes, mas com linha a seguir, né? Quando eu tive com Elon Musk, em 2022, começaram a me chamar de mito. Eu falei, não, aqui, em 22, aqui sim, temos um mito da liberdade. Elon Musk é um homem que realmente preserva-se pela liberdade para todos nós. E eu peço agora, respeitosamente, uma salva de palmas para Elon Musk. Não, exatamente. E a demonstração, por exemplo, do trazer o Bolsonaro trazer a figura do Elon Musk mostra exatamente a característica do que era a direita no Brasil, ou seja, fiel seguidora das ordens dos Estados Unidos, né? No Brasil teve um ministro das Relações Exteriores, inclusive foi embaixador em Washington, Juracy Magalhães, um baiano que era militar, depois ele foi para a reserva e virou político. Ele dizia: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Então, a direita brasileira não tem personalidade. Eu acho que... Eu sou extremamente otimista. Eu acho que o Lula e o Bolsonaro tiveram uma importância fundamental para a formação política do Brasil agora, moderno. Ou seja, um PT, né, que veio de uma classe sindicalista, que até então não existia no Brasil, e que hoje esse sindicalismo está se modificando porque a indústria modificando, está se modernizando. A luta do capital pelo trabalho não é mais aquela luta que formou discussões no mundo todo e que gerou o comunismo, né? Mas, por outro lado, essa direita do Bolsonaro, de trazer o Elon Musk, é exatamente pedir proteção. Ou seja, é uma direita que não tem personalidade. A gente precisa ter uma direita com personalidade brasileira, pensar no Brasil, pensar no país, não pensar nos interesses particulares, né? Então, como o PT pensa em poder, a direita precisaria pensar também na sociedade, porque, na verdade, ela pensava no poder, mas no poder com uma outra função, uma função de enriquecimento ilícito, de corrupção. Isso foi a direita no Brasil, a vida toda foi assim, né? Essa antiquíssima mentalidade mercantilista que une o abuso do poder econômico, que só visa o lucro, com o autoritarismo extremista de novos políticos, essa antiquíssima mentalidade mercantilista volta a atacar a soberania do Brasil, volta a atacar a justiça eleitoral, com a união de irresponsáveis mercantilistas ligados às redes sociais, com políticos brasileiros extremistas. Então, eu acho que o Lula e o Bolsonaro deram uma grande contribuição, porque eles, na verdade, os seus princípios, as suas lideranças estão sendo contestadas, na minha opinião. Não é um líder de esquerda como o Lula e não é um líder de direita como é o Bolsonaro. O problema é que a direita tem mais gente e a esquerda não tem. Quem que a esquerda tem? Gleice Ross? Gleice, né, mãe? Isso. Sobrenome dela. Gleice Né? Hoffmann. O Boulos,
não são representativos. Mas do outro lado da direita tem muita gente. E tem ainda um aspecto aí intermediário, que é uma terceira via, que a gente pode chamar de terceira via, mas tem uma faixa intermediária, que não é nem tanto de esquerda, nem tanto de direita. Então, eu acho que nós estamos num processo extremamente interessante no Brasil, mas é coisa para daqui 25, 50 anos. Não é a coisa para a gente resolver agora. Mas, concluindo, eu acho que o Lula cumpriu o papel dele e o Bolsonaro cumpriu o papel dele. Deve nascer aí novas lideranças. E com ideologias firmes, não ideologias patéticas, como foi o Lula e como foi o Bolsonaro. De vez em quando alguém vai me perguntar, já vou responder logo. Presidente, o que o senhor acha do ato em Copacabana? Eu não vi o ato porque eu estava fotografando o Minha Casa Minha Vida do João de Barros. Eu descobri no Palácio da Alvorada 4 casas de João de Barros no alumínio e descobri mais 3 numa árvore e resolvi, sabe, fazer um filme, publicar na internet, sabe? Por isso que eu não vi. Então não me preocupa os atos, sabe, dos fascistas. Não. O que me importa é o seguinte, eu vou fazer este país dar certo. E a gente, quem sabe, esperar que da parte de Lula se governe, da parte de Bolsonaro atue como oposição e a política brasileira deixar de ser esse programa de auditório. Antigamente a gente falava que era um campo de futebol, hoje em dia parece um programa de auditório, né, professor? Aquele antigo cidade contra cidade, ou aquele outro passa-repassa, que é o que está acontecendo, infelizmente. Professor, muito obrigado pela participação do senhor mais uma vez. Na semana que vem a gente está de volta com outro Linha Política, não é? Imagina, Francisco, eu acho que a matéria é muito complexa, não sei se deu para perceber bem, mas eu sou esperançoso. Eu acho que a gente vai ter mudanças rapidamente no processo político. Agora, o que precisa é a sociedade participar, né, Francisco? Se a sociedade não participa, nós vamos assistir esse espetáculo. O judiciário resolvendo todas as questões legislativas e questões que são de competência do Executivo. Esta foi a 14ª edição do Linha Política. No programa de hoje você ouviu áudios da Rádio Itatiaia, TV Record e UOL. Ficamos por aqui. Apresentação e produção de Francisco Assis, participação e comentários de Márcio Meirelles, operação de áudio de Edson César, edição de Cassiane Ribeiro e design de Jesus Henrique. Até mais.